Rômulo Starray, mais uma vez, muito obrigado por ter aceitado o convite em conversar conosco do Fã Clube Rochinol. Assim, como eu falei em off, né? Vou falar também agora aqui mais uma vez que a satisfação imensa poder, como fã, não é? E apreciador das músicas que você escreve, que você canta, né? Tá falando contigo, assim, acho que muita gente queria estar nesse momento no meu lugar, mas vai ter essa oportunidade de poder ouvir nossa conversa, de poder assistir a nossa conversa, né? Para quem de repente, sei lá, tá de paraquedas aqui e acha que não conhece as músicas do Romulo, bom, separei uma pequena listinha aqui de músicas que o Márcio já gravou, né? Paixão Desenfreada, Receita Perfeita, Parceira de Forró, Menino, Timidez, São João Todos os Tempos, Horizonte do Teu Corpo, Leite de Saudade, Juras de Amor, Quero Ser Teu Gato, Rolê Junino, Plantando Esperança, Arraiá Virtual. Então, assim, bom, certamente em um outro momento alguém já parou para curtir, apreciar, dançar as músicas que o Romulo já escreveu, já nos presenteou, né? E nada mais, nada menos do que ele para poder estrear um novo quadro aqui do nosso fã-clube, né? Que é entrevista com compositores, né? Que são às vezes até falta um termo para poder expressar a importância de um compositor para a gente que consome música, não é? Que a gente gosta de boa música, né? Então, mais uma vez, Romulo, muito obrigado por essa oportunidade de poder estar falando conosco e é uma satisfação imensa. Wesley, como fizemos no ensaio, vamos agora para o show. Eu sou Rômulo Santarray, muito boa noite para quem está nos assistindo à noite, muito boa tarde para quem está nos assistindo à tarde, bom dia para quem está assistindo durante o dia. Eu sou Rômulo Santarray, como Wesley falou, estou aqui para arrochar o nó, como manda a liturgia, e é um prazer imenso, como lhe falei em off, essa distância de datas de nascimento que existe entre nós é uma coisa que me anima, porque eu comecei há tão muito tempo atrás e estou atingindo uma pessoa jovem como você e até mais jovens do que você. Então, isso é sinal de que o nosso trabalho tem dado certo e que Papai do Céu tem atendido aos meus rogos e pedidos. E eu, em agradecimento a ele, tenho seguido a missão, colocando as letras no papel quando ele me usa como caneta. Nossa, muito bonito. E Roma, aproveitando então, assim, pegando meio que o gancho dessas suas frases, suas palavras, conta aí um pouquinho para nós como se é que existe algum processo criativo seu na hora de escrever uma nova canção. Existe todo um processo, mas ele não é espontâneo. Ele é indiretamente guiado, sabe? Eu só tenho uma explicação para isso, que é Deus. Porque às vezes quando eu quero fazer uma música, eu não consigo. Já aconteceu várias e várias vezes. O meu companheiro de estrada, o meu companheiro de caneta, o meu companheiro de composição é o Ferreira Filho. E já aconteceu conosco, da gente tentar compor, e eu tenho várias, inclusive depois eu acho que quando tiver um certo tempo de mais idade, quando eu tiver mais, eu vou colocar essas letras num museu virtual para a gente mostrar coisas que a gente a gente tentou fazer, né? Composições que não saíram da metade. E até para que outros compositores queiram terminá-las, porque a gente não conseguiu. Então, por isso é que, e às vezes, você falou de duas músicas, três músicas, aliás. Você falou de Plantando Esperança, falou de Arraiá Virtuar e Rolê Junino. São três exemplos de que não é uma coisa na hora que eu quero, não é voluntário.
não é assim. Parece que é como se Deus dissesse: não é do jeito que você quer, é do jeito que eu mando, né? E aí ele vai e manda. A primeira, que foi Arraiá Virtuar, eu vou lhe contar aqui para vocês os bastidores dessa composição. Eu estava aqui em casa, na minha casa, onde estou agora, nesse quarto aqui, eu estou aqui do lado da minha cama. Eu estava. E era mais ou menos 11h15, 23h15 da noite. E o Ferreira Filho mandou uma mensagem com. Ele mandou uma mensagem com o início do refrão. A primeira frase do refrão. Ele disse: Romulo, cria uma ideia, cria uma letra em cima dessa ideia. Alavantu para tu, anarrie para eu. E ele só disse isso. E depois ele mandou no violão. Alavantu para tu, anarrie para eu. E quando ele mandou isso, automaticamente desceu. Tu no teu canto e eu dançando aqui no meu, na minha cabeça. E aí eu peguei o telefone. Não foi escrevendo no papel nesse dia. Isso foi às 23h15 e ele mandou para mim. Quando foi meia-noite, eu mandei a letra para ele inteira. Já com a ideia. Isso era num sábado. Ele disse, para a gente não perder o fio da meada, vem para cá amanhã. E eu fui no domingo para a casa dele, depois do almoço, umas 13 horas eu cheguei lá, e a gente só fez dar uma acertada na letra e colocamos ela. Não foi para o papel em nenhum momento, Rolê Junino. Arraiá Virtual. E aí a gente colocou, e aí a gente gravou só na voz e violão. Só voz e violão. O meu celular... Deixa eu... Pronto. Então, na voz e no violão a gente fez. E mandamos para o Emanuel Gugel. Nós estávamos no auge da pandemia, aquela coisa do ficar em casa, todo mundo fazendo... As quadrilhas, principalmente, estavam fazendo a coisa de... E eu me guiei muito nas quadrilhas juninas, estilizadas. E aí nós fizemos. Quando a gente mandou para o Emanuel, era mais ou menos, no domingo, era mais ou menos ia dar 2 mais, não era nem 15 horas. Ele ouviu a música, 5 minutos depois, ele ligou para o Ferreira, disse, marca amanhã todo mundo no estúdio. Segunda-feira, né? Aí o Ferreira entrou em contato com os músicos, Jorginho, Rogério, Uroa, Valdeci, né? Que são os nossos coringas de gravação. E aí parece-me que o Uroa não poderia chegar a tempo. Aí ele disse, amanhã não pode, Emanuel, mas terça-feira, bem cedo, a gente vai estar no estúdio. E terça-feira entramos no estúdio e o Mastruz gravou o Arraiá Virtual, que foi um estouro muito grande, né? Quando foi no outro ano, a gente estava mais desanimado ainda. A pandemia não tinha passado, a coisa estava mais presa ainda, né? E sem perspectiva e tal. E o Ferreira disse, rapaz, Romulo, se tu quiser fazer alguma coisa aí, faz, eu não estou afim. E eu estava aqui em casa, e aí a letra veio, Plantando Esperança. Porque isso foi já no Plantando Esperança, né? E aí eu comecei a compor a letra e peguei o meu violão. Eu não sou de música, quem é de música é o Ferreira. Eu sou mais de letra. E aí eu imaginei como seria Petrúcio Amorim ou o próprio Ferreira Filho, que ele tem músicas nesse estilo, nesse campo harmônico. Se eu estiver falando muito, pode me interromper, viu, Wesley? E aí, ela veio rápido. Plantando Esperança veio muito rápido. E gravaram, né, o Neto e a Larissa, mas foi num momento muito crítico, assim, muito sofrido. E eu fiz essa música sofrendo, sabe? Eu fiz essa música triste. Eu estava triste.
não existia nenhuma intenção assim de que ela fosse estourar, ser um grande sucesso. Era apenas uma manifestação de Deus em mim. E ele me usou mais uma vez como caneta, e as palavras, as frases foram saindo, e eu fui escrevendo. E o Emanuel, e o Ferreira foi, produziu, e o Mastruz gravou. Quando foi no outro ano, no ano passado, aliás, esse ano, nós já estávamos na alegria da volta. E aí nós começamos a ideia principal do rolê junino era coisa do sextor, né? Era coisa do sextor. Todo mundo tem essa coisa na internet de dizer sextor. E a gente começou a falar junior. Junior. Entrou em junho, junior. E a gente começou, e junior, vai junior, vamos juniar, tá juniando e tal, e nada disso aí. É aquela coisa que eu lhe digo. Quando a gente quer, se é só a gente que quer, quando é só eu que quero, parece que Deus está lá olhando para outro lado, ele tem outras coisas para fazer. Ele diz, calma aí, meu filho, que eu te mando alguma coisa, mas agora não. E aí, quando foi um belo dia, fui lá para o apartamento do Ferreira novamente. Normalmente, a gente faz lá no apartamento dele, ele tem um estúdio lá no apartamento, e é mais calmo, a gente tem um silêncio a mais, aquela coisa toda. Aí, quando foi um dia, eu abandonei o Junior e nós fomos para um trem. Vamos imaginar o trem. E aí, com o trem, ele encarrilhou, e aí o Junior ficou só naquela parte lá do refrão, que já tinha a gente... o Junior vai ter que entrar pelo menos aqui. Mas a ideia principal do rolê junino era o Junior. E ele ficou ali num refrão somente. Mas eu acho que deu certo, a galera aceitou a ideia e... Bom, esse foi o processo dessas 3 músicas que você me falou aí. Você me falou ontem. Não, certamente a gente ainda vai poder debruçar um pouquinho mais sobre elas, né? Porque são os 3 maiores sucessos assim, mais recentes do Masters, digamos, né? Sucessos inéditos, né? Mas, eu queria que você também pudesse falar um pouquinho como é que você se descobriu como compositor. Você sabe me dizer qual foi a sua primeira composição? Wesley, nossa primeira composição gravada, você diz, ou primeira da primeira? Porque as nossas primeiras composições data do ano de 1982, 83, e nem todas foram gravadas. Mas as nossas primeiras composições, e houve uma época, em 1982, que é tudo antes, em 1981, mais ou menos, nós conhecemos um cara chamado Cláudio Melo, o Cláudio Melo, ele é aqui de Fortaleza, mas foi morar lá em Quixadá, na nossa cidade, né? Minha cidade, eu digo minha e do Ferreira, né? Eu nascido em Quixadá e o Ferreira é radicado em Quixadá, recebido pelo Quixadá e cidadão quixadaense, o Ferreira Filho. Então, o Cláudio Melo, indo daqui de Fortaleza para Quixadá, ele não sabia muito bem tocar violão, mas ele já sabia, tinha festival, ele gostava muito de festival, e gostava muito de Geraldo Azevedo, gostava muito de Ednardo, ele gostava muito de Alceu Valença, dessa galera que fazia um MPB meio que bem estilizado, um forró bem estilizado. E quando ele chegou lá, quando ele tocou, o Cláudio Melo venceu um festival de música em Quixadá. E aí, ele conheceu o Didi Barros, que é primo do Ferreira e parceiro também da gente em algumas músicas, conheceu o Didi Barros e pediu o Didi Barros para nos apresentar. E daí a gente começou, naquela época, a se reunir para tomar cachaça. Então, cachaça é uma coisa que chama música. E então, a partir dessas reuniões com cachaça, as músicas começaram a nascer.
Então, as nossas primeiras músicas gravadas foram Fogueira da Paixão, foi gravada pelo Mel com Terra, foi Você Voltou, que também foi gravada pelo Mel com Terra, tudo dessa época de um grupo que a gente tinha chamado Grupo Essência. Era eu, Didi Barros, Ferreira Filho, Cláudio Melo e mais alguns outros músicos. Zé Filho, Didi Barros, Nonato Barros, né? E tinha ainda Jerônimo. Eram esses. A gente tinha um grupo de música autoral. A gente era meio que maluco. A gente tocava, a gente fazia shows nas nossas cidades só com músicas autorais. Isso em pleno anos 80, né? A ebulição do rock, aquela coisa toda, e a gente fazendo música, um forrozinho meio classe A, um forrozinho metido a besta. Então, essas músicas, Fogueira da Paixão, Você Voltou, Pelo Mel com Terra. E aí, depois veio Leito da Saudade, que foi a nossa primeira música gravada pelo Mastruz com Leite. Isso em 1993, já, né? Saindo do eixo do Mel com Terra, a gente passou por Mastruz com Leite, mas aí voltamos para o Rabo de Saia, onde nós gravamos Parceira de Forró, que é uma música minha e do Ferreira Filho, e o Cláudio Melo colocou uma música chamada Peão Aboiador, que eu gravei no Rabo de Saia, como participação especial. Isso tudo nos anos 90, primeira metade dos anos 90. E aí, em 93, veio Timidez. E aí, da Timidez, aí eu me senti compositor. Até então, eu não me sentia compositor. Eu só me sentia um cantor que escrevia algumas canções. E todas essas em parcerias triplas ou quádruplas, né? Era um quarteto, era um trio. E a partir de Parceira de Forró e Timidez, eu e o Ferreira, a gente já morava aqui, o Didi Barros e o Cláudio ficaram em Quixadá, então a gente se reunia mais, eu e o Ferreira. E aí, a partir de Parceira de Forró e Timidez, ficou compondo eu e o Ferreira Filho aqui em Fortaleza e o Didi Barros com o Cláudio Melo lá em Quixadá. Quando o Cláudio Melo veio para Fortaleza, ele foi trabalhar e aí a gente já se desencontrava, porque o forró estava muito estourado. E aí eu estava na estrada, o Ferreira estava no estúdio e o Cláudio Melo dentro do escritório. Então, foi um desencontro. Mas aí depois a gente foi se reencontrando. E aí foi... só uma pequena história de como foi que a composição, né, a música entrou, essa coisa de compor entrou na minha vida. O culpado de eu, Ferreira Filho e Didi Barros sermos compositores chama-se Cláudio Melo. E agora, assim, Romulo, meio que fazer uma pergunta de praxe, né? Mas você falou Parceira de Forró e Timidez, principalmente Timidez, foi através dela que você disse que meio que se sentiu compositor, né? Foi mais pela aquela questão de, caramba, eu estou no show e estou vendo o público inteiro cantar a minha música. Aí a pergunta é essa, de que é essa sensação de se sentir compositor, porque viu que algo que você criou estava assim na boca do povo ou tem algo diferente? Na época, Wesley, você ouvir a sua música na rádio, né? Eu ouvi a minha voz na rádio cantando pela primeira vez a música chamada Cariri que eu amo, que é do primeiro LP do Mel com Terra, né? Eu me ouvi na rádio, então foi uma emoção legal. Eu me senti cantor. Quando eu ouvi as minhas músicas, eu já conhecia as músicas, né? Elas já de um certo tempo e tal. Isso elas foram compostas nos anos 80 e elas foram gravadas nos anos 90. Eu ouvia, mas eu já tinha escutado a música, já tinha cantado as músicas. Mexeram comigo, mas nem não foram. Eu acho que é aquela coisa da rotina de você estar dentro da rádio, de você estar nos palcos naquela época.
o forró já estava tomando conta e a gente tinha aquela emoção, aquela troca de emoção, então você fica meio que anestesiado, até uma certa frieza, eu confesso, em relação a você ouvir a sua música no rádio. Mas quando foi em 1993, eu estava chegando para tocar numa casa chamada Brisa do Lago, aqui em Fortaleza. Essa casa de show não existe mais, ela era do Zequinha Aristides, que foi fundador do Caviar com Rapadura e do Aviões do Forró também. Pai do Carlinhos Aristides, o Zequinha. Essa casa era dele. E eu fui chegando no domingo à tarde. Tinha 12 mil pessoas dentro da casa. Quando entrava o ingresso, 12 mil, eles fechavam a portaria. E aí tinha 12 mil pessoas dentro da casa. E a Francilene estava cantando no Cavalo de Pau. E era o primeiro ano do Cavalo de Pau. E ela parou de cantar no refrão. E eu de fora eu ouvi 12 mil pessoas cantando a minha música. Eu me arrepiei. Mas me arrepiei mesmo. Aí eu disse para mim, agora eu sou compositor. E aí, a minha surpresa e a minha satisfação maior, Wesley, é que essa música fez 30 anos agora, cara. Escrita, 30 anos. Ela vai fazer, ela vai fazer 3 décadas que estão cantando e ainda tem gente procurando e regravando, sabe? Então eu agradeço cada vez mais eu agradeço ao Papai do Céu e eu sou assim, a minha forma de agradecê-lo às vezes as pessoas dizem, eu vou parar de cantar, eu não posso parar de cantar, porque isso foi um dom que Deus me deu e eu não posso desapontá-lo, eu não posso esnobar, sabe? Então eu vou cantar enquanto puder e quando Deus me der força e emoção para isso. E compor também, principalmente agora. Uhum. Bonito suas frases. E Rômulo, me diz uma coisa. Diz que quando, por exemplo, um casal tem filhos, né? Mais de um, eles não têm o filho favorito, né? Porque o amor não se mede, né? É o mesmo para todos, né? E quanto à música, você como compositor, você tem a sua favorita ou todas têm a mesma importância e significado, enfim, tudo mais assim no seu coração? Engraçado, Wesley. Todas as minhas músicas são as minhas filhas, né? As minhas filhas. E tem umas, você for isso é praxe numa família. Tem aquele filho que é mais frio, é mais isolado, é mais no canto dele. Tem aquele filho que é mais carinhoso. Tem aquele filho que você investe muito nele, mas ele não foi para canto nenhum. É aquele só que fica dentro de casa, não deu para nada. E tem aquele filho que te enche de orgulho, né? Então as minhas músicas, todas têm eu tenho todas essas filhas na minha família de música. Por isso que eu digo que tem música que eu acreditei tanto nela, e ela não foi para lugar nenhum. Tem música que eu nem acreditei tanto para onde ela ia, e ela me deu bons frutos, sabe? É aquela filha que se formou, foi doutora, ganhou vida própria e ganhou o mundo e sem precisar que eu incentivasse. E tem aquela que eu dei a maior força, mas ela não foi para onde eu queria. E assim são as minhas filhas, assim são as minhas músicas, né? Eu tenho várias, assim, que gosto, mas o pessoal não conhece. Tem uma delas, por exemplo, Tão Feliz, Tão Feliz. É uma música que eu acreditei muito. Foi gravada pelo Cavalo de Pau, inclusive, mas ela não chegou aonde eu achava que ia chegar. A timidez é aquela filha que todo mundo gosta, todas as outras filhas gostam dela. Ela é a preferida, meio que preferida da família, né? E outras músicas que ficaram lá, resolveram sair de casa e de vez em quando tem que dar
um alôzinho para a gente. Assim são as minhas filhas, assim são as minhas músicas. Maravilha. E Romo, certa vez eu estava até assistindo uma coisa que eu sempre gostei de quando eu colocava DVD para assistir, era o making off, né? Sempre gostei muito de olhar os bastidores para Eu também depois, gosto. né? E aí tem um DVD da Ana Carolina, né? Que inclusive até é uma coisa que ela fala até no próprio DVD, que diz que a Maria Bethânia procurou para que ela escrevesse uma música sobre o mar. E aí ela disse, poxa, mas assim, foi uma tarefa muito complexa e pedida por, assim, ninguém menos do que Maria Bethânia, né? E aí ela disse, caramba, quem eu poderia chamar, né, para poder me dar um auxílio e me auxiliar, né, assim, né, para atender a esse pedido de Bethânia. E ela falou, e ela disse que ela lembrou de Jorge Vecilo. E aí depois eu falei, caramba, como tem uma identidade mesmo, né? Falei, caramba, realmente, pelo menos eu não conheço ninguém no Brasil que fale tão bem do mar como Jorge Vecilo, né? E Eu acho que aí, o estilo ele superou Dorival Caymmi. né? E aí eu queria perguntar para você assim, tem alguém com que você sonharia, se de repente, infelizmente a pessoa já se foi, ou você desejaria fazer uma parceria em escrever alguma música? Você já pensou em alguém que, caramba, eu queria compor algo junto com essa pessoa? Ou de repente para alguém que você ainda não viu cantar uma das suas canções? Wesley, eu tenho assim, se fosse assim, olha, eu desejo uma parceria. Eu queria escrever alguma coisa com Ariano Suassuna, já não vai ser mais possível, que sou muito fã do Ariano, né? E me puno muito por ter perdido duas chances que eu tive. Ele esteve aqui em Fortaleza, e eu perdi a chance de assistir uma aula espetáculo dele, aula show dele, né? Porque ele fala muito assim, ele é muito direto, ele é muito simples, ele é muito legível, facilmente se entende Ariano Suassuna. E a outra pessoa com quem eu desejei, eu queria muito compor, Deus já me deu de presente, que é o Ferreira. Porque, assim, nós temos uma energia, uma simbiose, uma união divina, espiritual tão grande, que às vezes, esses dias mesmo, tem gente que canta razões e diz que é minha. E a música é só do Ferreira, sabe? Tem gente que canta Brincar de Amar, né? E diz que é minha, a música é só do Ferreira. Então, as duas pessoas com quem eu gostaria de fazer um trabalho assim, em conjunto, seria o Ariano Suassuna, que já se foi, a não ser que ele me mande lá via psicografada alguma coisa para a gente fazer junto, e o Ferreira. O Ferreira já é um presente em vida, né, que Deus me deu, assim, vivida. Era assim, e cantores, eu espero sempre uma surpresa. E Deus tem me feito cada uma. E assim, a Francilene, eu vou citar Timidez como a minha música mais conhecida, né, e mais cantada. Mas a Francilene gravou essa música em 1993. E aí, quando foi 10 anos depois, quase 10 anos depois, antes um pouco, no final dos anos 90, o Mastruz regravou. 10 anos depois, já nos anos 2000, e aí a galera cantando, e a música rendendo, rendendo, rendendo. 10 anos, mais de 10 anos depois, o Xande Avião regravou, cantou, colocou-a nos seus shows, né? O Wesley Safadão fez isso aqui em Fortaleza, no Marina Park. E um menino chamado Zé Vaqueiro regravou essa música. E outro cara chamado Natanzinho também cantou essa música.
Aí eu vejo cantoras como Valquíria Santos, Solange Almeida cantando em seus shows. A Solange Almeida cantava Timidez antes de ser essa Solange Almeida, esse furacão que é Solange Almeida. Então, eu sempre, e agora ultimamente eu tenho escutado muito Saulo, o Saulo cantando Timidez, sabe? É muito lindo. Tem uma dupla de Recife também que fez uma interpretação de Timidez um dia desse que foi maravilhoso. E por aí vai indo, e por aí vai indo. Bel Marx regravou Timidez. Isso eu estou falando Timidez, né? Mas Deus vai me dando esses presentes em forma de surpresa, em forma de satisfação, e ela vai indo, vai indo, vai indo, vai indo. Eu tenho certeza que por mais uma geração ela está lá, ela vai estar lá. Na lembrança de pessoas com a sua idade, ela vai estar por um bom tempo. Romo, a gente também conversou um pouquinho em off, né? Porque, por exemplo, eu sou muito defensor ainda da mídia física, né? Eu acho que a gente pode ter as duas coisas, acho que uma forma não precisa exatamente anular a outra, né? Como, por exemplo, nesse caso, a gente falando sobre música e compositores, né? Na mídia física, você tem o encarte, e do encarte, por mais que não tenha a letra, mas você vai ter o nome da música, você vai ter quem fez a Tem uma música, ficha né? técnica lá, A né? ficha técnica, exatamente. Na mídia digital, você tem o máximo, é o nome das músicas, a capa lá, e, sei lá, depende onde foi gravado, assim. Isso eu tô falando do pouco que eu vejo de mídia digital, no sentido de streaming, porque eu confesso que eu pouco utilizo, né? E aí você, por exemplo, você citou que as pessoas ouvem Brincar de Amar, pensam que a música é minha, mas é do Ferreira. Mas isso, no caso, apenas uma pequena confusão, justamente pelo tanto de parcerias que você tem. Mas isso é muito gratificante, eu penso, né? De você dizer, caramba, a pessoa ouve a música e sabe quem fez a música, não é? E aí eu queria ter agora a sua visão, assim, como é que você vê essa questão do cenário mesmo, para qual, pelo menos, eu acho que caminha, né? De as pessoas estarem realmente consumindo música, né? E, caramba, nem se ter, pelo menos, a ideia de estar ouvindo algo que, por exemplo, é do Ron Santarray, é do Ferreira Filho, é da Rita de Cássia. E olha que, pelo menos, eu entendo que existe as digitais, né? Você ouve uma música, você, caramba, pode até não ser dessa pessoa, mas tem algo assim que me faz lembrar dela, né? E aí eu queria mais ou menos assim entender um pouco de sua visão relacionada a isso aí. Wesley, você me deu. Eu estava pensando nisso agora, há pouco tempo, antes da gente começar a nossa entrevista. É, eu tenho muitos CDs aqui ainda na minha casa. Já doei alguns. E o CD, eu acho que ele, assim como o LP, ele nunca vai morrer, né? Existe infelizmente, existe aquela coisa do desgaste. Mas se você cuida bem e tal. E aí pensei, eu pensei isso antes da gente começar a nossa entrevista. Eu sempre vejo alguém aqui nos grupos de WhatsApp procurando CDs. Já existem CDs aí com cotação de R$ 200 e tudo mais. E eu estava pensando em me fazer dos meus CDs de forma digna. Eu vou começar a levar alguns CDs para os shows onde eu vou cantar e eu vou sortear entre as pessoas que por lá estiverem. Eu vou usar um critério. Alguns CDs eu tenho com o meu nome ainda, com a caneta dourada ainda, no começo, quando assim que chegava, o Emanuel dava um LP para cada um, se fosse LP, e dava um CD para cada um. Eu tenho alguns desses CDs aqui, eu ainda os tenho. E aí, eu estava pensando nessa coisa do CD, né? Tem gente que tem um cuidado muito grande, gosta. Tem um rapaz no Maranhão que ele sabe tudo e ele tem quase tudo, sabe? É o Leilo.
O nome dele é Leilo. Ele está sempre nos programas, nos podcasts. E ele sempre, sabe, ele é uma discoteca ambulante. Ele é um arquivo ambulante, o Leilo. E aí eu acho que eu vou começar a fazer desse meu CD um legado. Então eu vou levar esses CDs, eu vou combinar com a galera aqui nas minhas redes sociais. Vou falar, eu posso deixar aqui o meu Instagram. O meu Instagram Mas é claro, mas é claro. é Rômulo Santarray Off. Rômulo Santarray com Y no final, como vocês estão vendo aí no rodapé da nossa entrevista. É @Rômulo Santarray Off, certo? Galera, os Rai com Y no final. E aí eu vou discutir isso com a galera do Instagram e depois passar para os grupos de WhatsApp para ver como é que o critério que a gente vai usar para eu vou mostrar qual é o CD. Eles já são bem antigos, mas ainda estão tocando. Dá aquela limpada para ele ficar tocando belezinha. E eu vou levar para os meus shows para eu presentear ou sortear para um cara que goste ainda da mídia física. Porque ela não vai mudar. É tanto que hoje existe a Rita de Cássia, eu acho que há um ano atrás, a Rita de Cássia lançou um LP para colecionadores. Existe um projeto, né? E muita gente pede para a gente lançar fitas cassetes, relançar fita cassete, né? E lançar, quando for lançar no streaming, procurar fazer uma coletânea e lançar em CD. Tem muita gente que faz isso, pede isso, né? E, por exemplo, nós temos, eu acho que eu e Ferreira, nós temos nos últimos anos umas 6 ou mais músicas juninas. As outras bandas, outros artistas, pelo menos os que chegam ao nosso alcance, a galera parou de compor música junina. E isso, eu sinto muita pena disso, sabe? E a gente continua, eu e o Ferreira, a gente continua. E eu queria muito que saísse um CD com músicas juninas, como essas nossas que saíram, e não existem CD. Elas só existem nos streamers, nas plataformas digitais. Esse LP da Rita, que foi pela Imaginar, eu tenho. Além de ser maravilhoso, ele é belíssimo. Eu não sei se, de repente, nesse entre cruzilhagem de informações, né? Mas essa questão das fitas cassetes, eu tive essa ideia, foi uma ideia que eu já procurei contato com o pessoal da Sun Zoom para poder fazer com o Thiago, exatamente. Ele me falou. Eu não queria aqui falar a coisa, mas ele me falou, e você tem já um certo número de pessoas que ele procurou aqui em São Paulo, já a ideia ela está sendo embrionada e está sendo, eu acho que a sementezinha já está começando a germinar, e tomara que logo, logo essas fitas cassetes estejam à disposição aí da galera. Vai sim, vai sair. Só temos paciência, né? E também teve uma outra questão, que você falou, que aí eu meio que ia até parafrasear com a mensagem que eu vi de um fã do Rolando Boldrin, né? Que nos deixou mês passado agora, novembro, né? Que ele disse assim, que o programa do Senhor Brasil era um oásis no meio ao que nós temos hoje, digamos assim, de cultura, né, vamos dizer assim, né? Pelo tanto de coisas maravilhosas mesmo, assim, que se apresentavam no programa dele, né? Rolando Boldrin era um cara que eu sou muito fã do Rolando Boldrin. Quando eu sou fã, eu não limito ao meu bem-querer, ou minha admiração à vida terrena. A minha admiração vai com ele para onde ele for. E o Rolando Boldrin, eu sempre assistia o Seu Brasil, querendo, sabe, se um dia eu tivesse aí. Era um cara que eu me identifico muito com ele. Sim, continue. Não, e aí, ele era o senhor de minhas manhãs também, assim, do domingo. Bom, não, mas enfim,
eu acho que a gente agora pode entrar um pouquinho mais sobre as composições, né, que eu disse que a gente ia debruçar um pouquinho mais, né, que seria o Arraiá Virtual, Plantando Esperança e o Rolê Junino, né? O Arraiá Virtual foi lançado dia 1º de junho, né, em 2020. Foi muito engraçada porque a divulgação foi e quem disse que não vai haver São João nesse período de pandemia, né? E aí veio o Mastruz com o Arraiá Virtual, né? E aí, ano seguinte, né, em 2 de julho de 2021, veio Plantando Esperança, que é como você já deu essa bela introdução de como foi o seu processo criativo, meio que a mecânica de como foi escrever, muito provavelmente pôr os arranjos da música, né? Mas assim, você também citou essa questão da diferença de idade, nossa, né? Mas eu acho que tanto você, talvez como de repente alguém até mais velho que você, certamente nunca passou por algo parecido como a gente, de certa forma, ainda está passando em relação a essa questão da pandemia, não é? E aí você veio em 2 anos, praticamente consecutivos, escrevendo 2 canções que são opostas, mas ao mesmo tempo estão juntas, não é? Que é o Arraiá Virtual e Plantando Esperança. E aí, você já imaginou que daqui a tantos e tantos anos a gente vai poder relembrar esse período da pandemia e aí no momento mais se te dá graça mesmo, não é? Relembrar, tipo assim, no período junino, dizer, caramba, ó, essa música, Arraiá Virtual e Plantando Esperança, tem a ver justamente com aquela passagem que a gente, naquele período, estava passando em relação à pandemia. Você sei lá, em algum momento, você já parou para pensar sobre isso, que literalmente sua música vai ficar. Não, não que as outras não sejam eternas, porque eu vou até trazer um pouco de uma frase de um professor meu de história não, minto, de arte, né? Que ele falou que existia 2 diferenças entre arte: a arte enquanto arte e a arte enquanto consumo, assim, sentido de venda, não é? E aí existe essa questão da diferença entre a música que veio para ficar, para ser eterna, né? E a música que criou hoje e amanhã praticamente ninguém já lembra mais. Mas especificamente Arraiá Virtual e Plantando Esperança, justamente pelo momento que a gente viveu. Você já parou para pensar que daqui a tantos anos, a gente não vai lembrar, pode até lembrar pelo São João, sim, mas também por essa questão de que ela foi escrita em cima desse cenário pandêmico. Wesley, uma, uma visão muito dura em relação ao futuro da música, dessa música meio que descartável, que eu chamo, que você não pega na mídia, né? Você não tem o LP em casa, você não tem o CD em casa, você não tem a fita cassete. Então, ela, essa música do streaming, eu acho que provavelmente quem vai lembrar dela, eu acho assim, vai ser a galera, os quadrilheiros que participaram, que essa música tocou muito nas quadrilhas. A galera usou muito para dançar em casa e mandar para fazer aquela montagem, né, de muita gente dançando em casa, então marcou. Mas quando hoje, se você for colocar a coisa na real, se você abrir o olho para a realidade musical hoje, uma música hoje ela tem uma vida útil de mais ou menos de 3 a 4 meses. Depois, a quantidade de informação, a coisa da moda, ela passa por cima da música com muita facilidade. A massificação, os esquemas de colocar aquilo, sabe? Meio que um método como se fosse em lavagem cerebral, atrapalha, atrapalha a memória do consumidor. Eu vou lhe dizer uma coisa que em pleno
em plena música do... Eu digo isso como, assim, num show. A música, a versão que o Natan cantou com o menino, eu não me lembro, eu não sei como é o nome do rapaz que fez a versão da música Tem Cabaré Essa Noite. Eu não sei. Mas a música Tem Cabaré Essa Noite, ela brigou na memória do povo com a frase Bora Bill, sabe? Foi um negócio tão doido que Bora Bill era tão forte dentro do show quanto a música do Natan. Então, você tem fenômenos tipo o Caneta Azul, você tem fenômenos tipo o Cachorrão do Brega, você tem fenômenos de mídia, streams, tipo coisas que você já tinha lá atrás, como Chico Lopes. Isso não é um fato novo. O que existe agora é uma metralhadora de informação no seu aparelho celular e fica martelando na sua mente. Sabe, é estilhaço para todos os lados. Então, eu tenho uma visão muito dura de que essa música que se consome hoje, provavelmente, ela não vai estar na memória, retida na memória das pessoas. Pelo menos no imaginário, no consenso imaginário. Mas eu acredito que ela vai marcar na cabeça, na mente dessas pessoas. Naquele momento de, por exemplo, Arraiá Virtuar, uma menina que me segue, ela disse que virou a música tema de todos os anos agora da quadrilha que eles fazem da família. A família se reúne e faz o Arraiá Virtuar. E naquele ano eles não puderam se reunir, todo mundo fez em sua casa, gravaram e fizeram o clipe deles mesmos, com o Arraiá Virtuar. E disse que até o final, porque foi um negócio muito sofrido, marcou para eles, porque foi muito sofrido, eles são muito unidos, e aquilo foi muito sofrido para eles. E virou o tema da família. Então, essa Arraiá Virtuar. Então, dessa forma, em situações assim, a música vai durar. Né? Ela não vai se perpetuar, mas ela vai durar. Mas, infelizmente, as outras, eu costumo dizer que, graças a Deus, graças ao meu Papai do Céu, eu surgi na época da fita cassete, sabe? Eu até criei uma frase um dia desse que estou me esquecendo agora, mas eu vou me lembrar. Fazer sucesso na internet é fácil, quero ver fazer na cassete. E até rima, não é? É verdade. E também só aproveitando também essa questão que você esteve falando sobre a música meio que virar um tema para festejos juninos, né? São João de Todos os Tempos também, assim, que a gente não vai debruçar sobre ela, mas foi uma outra que eu praticamente vi escolas, muitas escolas utilizarem no período agora junino. Na verdade, assim, Mastro sempre esteve presente não falando de mim, mas em diversas nuances, assim, independente de ser período junino ou não. Minha mãe mesmo disse que Mastro, assim, é uma banda que tem músicas que podem ouvir pessoas idosas, jovens e crianças. E aí essa questão de crianças é que período junino era muito comum de ver o CD Cantigas e Roda do Mastruz tocando em escolas primárias no período junino. Isso era muito comum. E a outra questão sobre isso que você veio falando de como é que eu posso dizer, tipo, qualidade musical, vamos dizer assim, né? Tem uma coisa que eu já deve ter falado em outros vídeos, mas nunca é demais trazer alguns assuntos que são interessantes, né? Uma vez eu vi o Frejá, né, que foi do Barão Vermelho, está um exemplo assim de que uma vez ele estava fazendo um show e ele estava tocando os grandes sucessos do Barão Vermelho e todo mundo curtindo o show, né, adorando, porque tava cantando músicas que todo mundo conhecia, né? E aí teve um momento que ele disse, pessoal, agora eu vou tocar uma música nova aqui no meu mais recente trabalho. E aí disse que, assim, foi, tipo, quase que unânime, quase todo mundo... Foi, todo mundo quase deu as costas pro palco, para ele. Ou seja, ele disse assim,
hoje as pessoas não dão nem sequer o trabalho de conhecer algo novo, assim, elas só querem realmente curtir aquilo que elas querem, né? Aí eu, cara, eu fiquei bem. Marcou, assim, esse depoimento dele relacionado a essa forma atual de consumir música, não é? Wesley, eu tenho uma definição assim para o público consumidor e o público fã. O fã, ele é carinhosamente cruel com o artista, principalmente com o artista que ele é fã, de que ele é fã. E eu criei aí uma síndrome, é síndrome de The Fevers, sabe? Os The Fevers, eles ficaram, e vários artistas, eles são escravos da sua própria música. Quem tiver um leque maior, fica dentro de um quarto maior, com mais títulos. Mas quem tem uma música, aquele artista de uma música somente, então sabe, ele fica preso àquele. É tanto que o Mastruz todos os anos, o Mastruz lança uma música nova. Mas a galera só consome por durante 3 meses. E aí ele volta para o meu vaqueiro, meu peão novamente. Sabe? Porque não vai ter. O Mastruz, eu acho que é a única banda de forró. Ou então você pode colocar ele no leque de outros artistas. Mas eu acho que, especificamente, vamos dizer, de forró, que pode tocar 5 horas de forró só com músicas de sua própria autoria. Aliás, músicas não, sucessos. Só com músicas de sua própria autoria existem outras bandas. Mas sucessos, aqueles que todo mundo canta, eu acho que é a única banda que pode fazer 5 horas de show só com sucessos de sua própria autoria. Assim, gravação, né? E ela briga com essa coisa de botar um produto novo no mercado, porque existe um público que pede, então a galera vai lá para satisfazer aquele público que pede e coloca. Mas esse mesmo público que pede essa música nova é o que pede para tocar Saga do Vaqueiro. Sabe? É o mesmo público que pede para cantar Razões. É o mesmo público que pede para cantar Leite da Saudade. E assim vai. Então, o público ele é docemente, carinhosamente cruel. Eu mesmo costumo dizer que, ó, vai pro show de Mastruz, pode ter certeza absoluta, 2 horas de show é muito pouco. É muito pouco. E ainda te garanto, a banda, assim, não há enrolação. É um sucesso atrás do outro e só para porque tem que dar uma pausazinha rápida para questão de patrocinador, enfim, quem, sei lá, coisa protocolar, vamos dizer assim, né? Mas é 2 horas só tocando sucesso e você vai dizer, caramba, eu ainda senti que faltou X, Y e Z. E aí eu digo que, ó, o lado A das músicas do Mastruz é excelente. O lado B, ele é excelente. E o lado C, que você não conhece, porque você não tem a prática, como eu, ser fã de ouvido, é excelente também. É como uma vez eu vi a Toneta dizer ó, que, por exemplo, Plantando Esperança, né, que a gente está falando sobre ela, ela é uma excelente música, mas ela não é para show, porque as pessoas não vão ter aquela coisa de querer ouvir, conhecer e apreciar a música, elas só vão querer ouvir o que elas já conhecem, né? Então, assim, é justamente isso, é muito cruel e eu gostei desse termo aí, a síndrome do The Fever, faz muito sentido mesmo. Porque, assim, os The Fevers, eles podem... Eu acho que existem umas 3 formações diferentes hoje de The Fevers no Brasil. Existe os The Fevers com o Lee Herbert e o Luiz Carlos, existe os The Fevers com o Almi, né? Ele usa o nome Almi Bezerra, e existe o The Fevers com outro, que era aqui guitarrista, não me vem à cabeça agora, não me vem a... Inclusive vai estar aqui em Fortaleza esses dias. Mas eles têm que cantar as mesmas músicas, todas as 3 formações.
Mar de Rosa, Cândida, Vem Me Ajudar, sabe? Então, eles estão presos dentro desse quarto chamado repertório. Ditado é a ditadura do público. O público é ditador. Eles te mandam fazer uma coisa, sabe? Ó, eu quero que você sirva hoje um carpaccio. Aí quando você serve o carpaccio, ele vai comer o seu arroz com feijão que você faz há muitos anos. Pô, você me mandou fazer um carpaccio? Não, eu quero o arroz com feijão. Você faça porque a gente pede. E assim é o Mastruz. O Mastruz gravou um disco lindo, que é na contramão, sentido único, eu acho que é um disco da capa azul. Tem um ônibus. O disco é todo de músicas inéditas. Isso foi feito há eu acho que uns 4 anos atrás, uns 4, 5 anos atrás. E sabe quantas músicas desse disco estourou? Nenhuma. Estourar. Tem a galera do lado C que gosta. O Ferreira, nós fomos lá, compomos, eu compus, música da Rita de Cássia, música, sabe, todo mundo colocou música aí, não sei o que, Fernandes. Paula Santiago. Paula Santiago, uma galera nova, um pessoal mais antigo juntou e tal. O disco é lindo, eu gostei muito do disco. Mas o disco ficou lá, há 5 anos atrás, no cantinho dele. E Meu Vaqueiro, Meu Peão e Saga do Vaqueiro seguiram vida com sua, né, com a sua cruel bondade. As músicas vêm, elas se grudam que nem sanguessuga em você e ficam ali grudadas em você. E acho que a famosa vítima a maior vítima desse negócio foi o menino do Marcelo, o cantor da música do Los Hermanos, né? E ele se irritou porque a galera só queria escutar Ana Júlia. Né? Então, ainda tem um cara que pergunta, rapaz, você fica irritado? Bom, tem gente que fica irritado. Eu não tenho como me irritar se a pessoa me pedir para cantar Baião de Dois. Eu tenho a certeza, eu tenho síndrome de The Fevers. Então eu vou ficar velhinho cantando Baião de Dois. Sabe? Quem foi que gravou Baião de Dois foi o Rômulo. Quem foi que gravou Diz Que Me Ama Porra foi o Rômulo. Quem regravou Cavalo Lampião foi o Rômulo. Outras músicas foram o Rômulo, mas a galera vai sempre querer me ouvir cantando Baião de Dois. Eu tive uma participação, eu participei num quadro do canal do Xande Avião. Ele tem um quadro lá chamado Xandinax Diferente. Eu fui com a Rita de Cássia, com o Redondo e com o Neto Leite. E nós cantamos lá, aquilo foi uma coisa muito bonita, vindo da parte do Xande. Ele chamou as pessoas a quem ele respeita muito, porque éramos nós que ele via lá na cidade dele, lá em Apudi, na cidade onde ele vivia na época, né? Era Rita de Cássia, Redondo e Banda Som do Norte. Eu era o cantor da Banda Som do Norte, na época das vaquejadas, onde ele ia. E o Neto foi a primeira referência de rádio dele. E ele e nós, eu, Rita de Cássia e Redondo, a primeira referência de ver uma banda que cantava as músicas que ele gostava, a compositora que ele gostava, o sanfoneiro que ele gostava, o cantor que ele disse, que falou para mim que admirava muito o meu trabalho em cima do palco. Então, nesse dia, ele pediu para que a gente cantasse as músicas que marcaram a vida dele na voz da gente. Então, a Rita cantou as suas músicas, eu cantei as músicas que eu gravei, né? Cantei músicas que eu compus também. O Neto cantou as músicas que marcou a vida do Xande. E foi até uma coisa que me deu muitos seguidores. Eu tinha 2.000 e poucos seguidores, né, naquela época. E logo, eu cheguei a 7.000 seguidores, né? E hoje, por conta de um vídeo que eu gravei, eu acho que eu postei nessa semana, aliás, semana passada, no meio da semana passada, eu estourei,
Tem todo dia, graças a Deus, está vindo seguidores para o meu Instagram. Já, já subi a casa dos 12 mil. Eu sou um pouquinho, porque assim, eu confesso que sou muito relapso, muito falho com essa coisa do Instagram, sabe? Eu devia ser mais ativo, mais reativo à coisa do Instagram, fazer mais coisas, mas confesso que eu sou meio relaxado. Mas mesmo assim, tem um bom número. Eu tenho seguidores que são verdadeiros. Eu gosto de ter um contato com a galera. É tanto que tenho gravado daqui a pouco um vídeo para um dos meus seguidores que ele me pediu. E assim, são seguidores, como é que se chama? Como é que vocês no Instagram chama? Wesley, me ajude aí. Que eles não são comprados. Eita, agora também você me pegou que eu não sou um usuário assíduo do Instagram. São seguidores reais, né? E eu, assim, nesse dia do lado do Xande, o meu número de seguidores subiu muito, porque foi uma coisa muito verdadeira, sabe? Aí volta aquela coisa. Eu tenho síndrome de The Fevers. Eu vou ficar velhinho cantando Baião de Dois. E eu me irrito com isso? Não. Graças a Deus, Papai do Céu me deu uma identidade dentro desse universo gigantesco que é o musical nesse planeta chamado forró. Esse programa do Xande eu assisti também, tem um tempinho já, ele fez também com Franco, com Aduílio, com Beth, Kátia, assim, que era na casa dele, né? Foi bem bacana, né? No Aras, aquele do Aduílio, eu acho que foi na casa dele. O nosso foi no Aras, no Aras do Isaías. Sim, sim. O disco do Mastro que você comentou é o Na Contramão, como preferencial, né? Que, curiosamente, na época que tinha vários sites de notícias sobre o forró, né? E aí teve um que fazia enquete sobre qual álbum do ano, né? E pela votação popular, ele foi eleito o melhor álbum no ano do lançamento dele, assim, e realmente, assim, é cheio de músicas ótimas que, infelizmente, assim, é pro fã ouvir, né? Porque o público casual que vai esporadicamente aos shows nem se dá um pouco trabalho como o Frei já disse, né? De conhecer. E outra coisa que você me fez lembrar eu não sei qual é o disco da Legião Urbana, mas tem um que o Renato. É um show ao vivo que o Renato Russo fala: vocês já compraram o CD novo? Tal, Aí ele diz qual é o disco, né? Ainda não? Vocês querem o quê? Só ouvir Faroeste? Uma coisa assim. Então, assim, tem que comprar o disco novo e tudo mais. Foi bem interessante. E, Romulo, falar um pouquinho agora sobre o Rolê Junino, né? Que foi lançado no dia 29 de abril desse ano. Foi uma gratíssima surpresa, assim, pra gente que é fã do Mastruz, né? Aos pés do calendário junino chegar, e aí veio o Rolê Junino, que veio o DVD do Rolê Junino, que é fora de série, que depois o Thiago ainda soltou em umas perguntas que fizeram para ele sobre algumas novidades, tá? Ele falou que foi até cogitada a possibilidade de ter público no DVD Rolê Junino, eu nem imagino como é que seria. Sei que ia ser incrível se tivesse com a presença do público, né? E aí a pergunta sobre o Rolê Junino que eu quero fazer para você é como é que é escrever sobre um Nordeste, né? Porque, de certa forma, o Rolê Junino é isso, né? É o Nordeste. É um pouquinho do que somos, tá nessa canção, né? Como é que é falar sobre o Nordeste, né? Para mim, eu sou assim meio que eu já fui mais bairrista, hoje não menos. Hoje menos, hoje bem menos, não é não menos, hoje é bem menos. Eu acho que no ano de 2004 eu meio que fiquei em pânico com a situação educacional do meu filho e eu resolvi ir para a Europa, né? Eu morei durante 4 anos e 8 meses, 22 dias na Europa. E quando eu fui para a Europa, eu voltei menos bairrista, eu voltei mais cidadão do mundo.
Mas mesmo assim, existe uma afinidade emotiva, né? Aquela coisa daquela coisa de você nascer no chão que você nasceu, mesmo que você, eu costumo dizer que assim, existe aquele o pai que tem um filho que é viciado, ele sabe que não tem mais jeito, mas ele acredita até no último momento que aquele filho pode ser reabilitado, ele pode ser salvo. E o Nordeste, para mim, é aquela minha casa, mesmo que velhinha, mesmo que sofrida, mesmo que, sabe, castigada pelo tempo, mesmo que forte, resistente às provações, é dela que eu gosto ainda, é da minha casinha que eu gosto. E aí, quando eu vou para esse Nordeste que eu visito hoje, com outra geração, com outra linguagem, com outra juventude, sabe? Infelizmente mais violento, mas eu ainda guardo aquele carinho da minha memória afetiva. Então, quando eu vou falar do Nordeste, eu falo daquele Nordeste, do São João de Areia Branca, que aí fiz, sabe? Tocar na praia de Atalaia, chegar um dia fazer, eu nunca me esqueço, em Sergipe, em Aracaju, nós fizemos no estacionamento do Shopping a Noite do Mel. Foi Banda Mel e Mel com Terra nesse dia, em 1994. E é para esse Nordeste que eu escrevo, sabe? Então a gente resolveu, vamos criar aqui um trem fantástico, saindo de Fortaleza e passando em todas as capitais e principais cidades juninas e tentando fazer com que a galera vibre a cada passagem, em cada estação, sabe? E uma forma de fazer mexer você mexer com o emocional de cada nordestino é você mostrar o que de melhor a cidade dele tem, a terra dele tem. E aí, nesse campo, nessa hora, eu não me sinto somente cearense, eu me sinto pernambucano, que eu gosto, adoro Pernambuco, sabe? Eu vou para minhas lembranças, as melhores lembranças de Sergipe, sabe? Atravessar de balsa de Alagoas para Sergipe, sabe? Essa coisa me faz ser sergipano também, me faz ser alagoano também. E aí eu pego o Nordeste como se fosse um grande estado, uma grande república, e sou orgulhoso por ser nordestino, sabe? Uma vez eu caí na armadilha de querer discutir com um gaúcho a questão da nossa falta de chuva aqui, né? Na nossa aridez e da fartura deles lá, eles são os celeiros do Brasil e tal. Todo ano chove bem direitinho. E aí teve um ano que teve 3 meses sem chuva 3 meses sem chuva no Rio Grande do Sul, e lá eles já estavam morrendo já de sede, e já era calamidade. E eu disse, na época a gente tinha passado 15 anos sem o inverno. 15 anos sem o inverno que desse para criar. Foi um bom, eu acho que sim, que já era tipo 80, tinha sido 84, e já no ano 2000, mas, pô, a gente passa aqui de 5 anos, 10 anos, 15 anos sem chuva e resiste. Vocês passaram 3 meses e já estão morrendo de fome. Vocês não são fortes nada, cara. Fortes somos nós nordestinos. Depois eu me arrependi disso, mas só para mostrar, para mostrar aqui como a minha memória afetiva, ela me prende assim com todas as forças, com os pés fincados e as mãos também, aqui no Nordeste. Eu sou Nordeste, é tanto que temos uma música, eu e o Ferreira, que foi título da banda Sou no Norte. O nome da música é Sou Nordeste. A música é minha, do Ferreira Filho e do Cláudio Melo.
Eu praticamente tenho quase com uma coisa humana mesmo com o nosso Nordeste, assim. Quem me conhece pessoalmente sabe que isso é bem, bem verdade. Eu tenho muita paixão mesmo pelo nosso Nordeste e quando eu ouço o rolê junino, não tem como você literalmente não fazer uma viagem mesmo sem ter ido para um outro lugar, mas você se sente conhecedor mesmo daquilo que a canção passa, sabe? E Romulo, assim, eu terminei por aqui, estou extremamente satisfeito com esse nosso bate-papo, né? Eu não chamo de entrevista porque eu não sou entrevistador, não sou repórter, a gente tá também fazendo um bate-papo que está sendo gravado e vai ser disponibilizado para o pessoal poder assistir, poder ouvir. E queria saber se você gostou e suas considerações finais. Maravilhoso, maravilhoso. Mais uma vez, o Arrochunó tem esse nome, já virei fã do nome, né? Remonta, ele transfere a gente, ele leva a gente para a viagem lá nos anos 90, 1991, quando o Mastruz gravou o seu primeiro LP, né? E eu desejo vida longa a todos vocês que fazem o Arrochunó. Para mim foi um prazer imenso. E se tiver um outro convite, uma próxima oportunidade, pode me convidar que eu estarei. Eu desejo sorte, saúde, sucesso sempre para vocês. Um beijo de Deus na face de vocês, um beijo de Deus na família de vocês. Papai do céu continue abençoando. Muito obrigado. Amém. E mais uma vez quero assim deixar não só o agradecimento por ter aceito o convite, mas por tudo que você produziu e certamente virá a produzir para que a gente possa continuar apreciando as suas obras, tá? Também fica Sou com eu quem Deus agradece, e se cuida, tá? sou eu quem agradece esse afago, esse carinho em forma de prestígio. Muito obrigado a vocês. Vida longa ao nosso futebol.